Olá, você acompanha o programa Em Pauta da TV Câmara Municipal de Campinas. Lembrando que aqui é o espaço para você conhecer mais sobre o trabalho dos 33 vereadores do Legislativo Campineiro. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Luiz Rossini, do PV. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação novamente aqui. Que bom estar aqui novamente falando um pouco e dando resposta à sociedade dos nossos trabalhos da Câmara. E das últimas ações aqui desse ano, né, Sem vereador? dúvida, sem dúvida. É bom atualizar, né? Porque a rotina do vereador é tão dinâmica e os problemas são tão intensos que às vezes um ultrapassa o outro. É bom a gente manter a população atualizada desses acontecimentos. Com certeza. Esse último projeto de lei protocolado, vereador, proíbe a distribuição de animais como prêmio em Campinas. Como que funciona na prática esse tipo de ação, desse tipo de utilização dos animais como prêmios, Sim. por exemplo? Não, primeiro a gente precisa deixar claro o seguinte. Eu acho que tem crescido na sociedade a consciência de que nós precisamos ter uma relação mais respeitosa com os animais, né? Hoje, o combate aos maus tratos, ao abandono, quer dizer, o cuidado de quem tem algum animal que ele deve ter, levando ao veterinário, manter a vacinação em dia, fazendo castração, isso demonstra que a gente precisa ter um conjunto de legislação que respeite os direitos dos animais. E o movimento ambientalista, que é da causa animal, há muito tempo eles têm tentado tratar que o animal não é um objeto. Até não se fala mais em posse responsável, mas em guarda, porque a posse dá sentido que você se apodera de alguma coisa e que o animal pode ser tratado como objeto. Então, muitas ações têm sido feitas para mudar a forma de entendimento e compreensão das pessoas com relação aos cuidados e a relação que tem que ter com os animais. O cenário é positivo, né? O cenário é O senhor que é positivo. presidente da Comissão de Meio Ambiente, como que é a sua avaliação? Não, a sociedade está receptiva a isso, mas a gente tem que coibir algumas ações. Por exemplo, você distribuir animais como brinde, então faz uma campanha e distribui, por exemplo, pintinhos, coelhinhos, né? Festa junina geralmente acontece isso. Então isso é uma coisa de você pegar um animal que tem vida, né? E de repente distribuir como se fosse um brinde, um objeto. E isso acaba estimulando essa consciência de que animal é coisa, você pode tratar de qualquer jeito. Como há um conjunto de medidas já procurando garantir a proteção animal, na nossa ótica faltava disciplinar essa questão. Então é mais uma ação no sentido de evitar que práticas que hoje a sociedade já reconhece como inadequadas continuem a ser perpetuadas, né? E você oferecer animais como brinde, né? Compre, sei lá, agora não teve isso, um ovo de Páscoa e ganha um coelho, né? Ou parques de diversões Parque que de acontece isso diversões, muito, né? Joga Leva o bolinha. peixinho ali. Peixinho, peixinho, por exemplo. Então é inadequado porque às vezes as pessoas que recebem não têm a consciência adequada, não vai dar o cuidado necessário a esse animal. E para a criança, às vezes, acaba estimulando essa relação de que aquilo é mais um brinquedinho. Eu tive conhecimento, vereador, de uma festa infantil que a pessoa distribuiu os brindes para as crianças, eram animais. Pois é. Se eu não me lembro, acho que eram pequenos aquários, assim, e os peixinhos. E, Então, como o senhor falou, não sabe como que a pessoa vai cuidar desse animal, se ela tem condições de cuidar, né? Então, a opção pela guarda, pelo cuidado, tem que ser individual. A pessoa, ao tomar essa iniciativa, ó, eu quero ter um pet, seja um cachorro, um gato, um passarinho, né, desde que não seja silvestre, né, passarinho em gaiola é um negócio meio complicado, né, questionável, mas outros animais de estimação, tem que ser uma decisão dela, consciente de que ela está assumindo a responsabilidade para cuidar daquele animal como um ser vivo, garantindo alimentação adequada, cuidado da saúde, alojamento, evitar os maus tratos. E se alguém recebe de presente, vai ficar até feliz, mas às vezes não tem essa consciência, esse compromisso. E na hora que cansou de brincar, principalmente criança, na hora que você enjoa de um brinquedo, o que você faz? Você deixa de lado, Como o senhor né? disse, não é para tratar como um objeto. Né? Exatamente. Então a intenção da lei é isso, a gente tentar. É mais um passo no sentido de mudar essa consciência e assim, fortalecer a consciência de respeito aos direitos dos animais. E qual que é a penalidade, vereador, por esse tipo de ação? Primeiro multa, né, para quem estiver fazendo isso. E segundo, depende se for estabelecimento comercial, ele pode ser notificado, até lacrado. Até perdeu o alvará. Mas no primeiro momento é multar o infrator, o promotor do evento ou o responsável do imóvel onde o evento está
acontecido. Mas a ideia não é penalizar, não é multar. É fazer com que... Porque se você coloca uma norma Os também... animais seriam apreendidos, apreendidos, caso, né? assim. Em se havendo denúncia essa situação, esses animais vão ser apreendidos, recolhidos, dependendo do tipo de animal, ser encaminhado para uma associação de proteção e defesa do animal, às vezes até para a Polícia Florestal, para o Departamento de Bem-Estar Animal, né? Mas a ideia é medida de proteção. Assim como a gente tem medidas de proteção às crianças em situação de risco, né, que o Conselho Tutelar, o juiz toma medida às vezes de abrigar essa criança para evitar que ela tenha alguma consequência à saúde ou até risco de vida, a mesma coisa assim, é retirar esses animais para que eles possam ter o devido cuidado, de acordo com a lei. Tá certo. Agora, voltando ao Pancadão, vereador, que é um projeto de lei seu que já foi sancionado e está todo vapor aqui na cidade, né? Como que está a aplicação dessa lei aqui Olha, em Campinas? eu até quero aqui cumprimentar a Guarda Municipal e mais do que a Guarda Municipal, a sociedade e a população que aderiu à ideia e é a maior, assim, as pessoas têm sido as grandes apoiadoras do projeto, denunciando e cobrando, inclusive, a ação da Prefeitura do Poder Público para coibir essas ações. Já foram mais de 80 carros apreendidos, multados, né? Nós não nos orgulhamos pela quantidade disso, não. Infelizmente, teria que ser menor, né? É. Mas a o que população só está bem demonstra, receptiva. Tá isso bem... só demonstra o seguinte, que esse fenômeno já estava atingindo proporções alarmantes. E eu tenho recebido diariamente, assim, pessoas ligando, agradecendo, mandando e-mail. Olha, eu não conseguia dormir, graças a Deus eu tive um fim de semana tranquilo, acabou aqui. Porque às vezes as pessoas, imaginando que estão participando de um lazer, né, se reunindo em torno dos pancadões, não tinham a noção de que aquele lazer estava importunando e desrespeitando o direito ao sossego. Por puro egoísmo. Né? Ao egoísmo. E uma visão equivocada de lazer. Então a gente defende o lazer saudável. Os jovens têm que ter direito de acesso ao lazer, mas não aquele lazer que incomode e prejudique o outro, né? Eu tive relatos assim de famílias com pessoas idosas, com doenças quase terminais, e que não conseguia dormir, até acabava piorando as condições de saúde, famílias com crianças recém-nascidas, né? E o trabalhador, de qualquer forma, assim, já existia a lei do silêncio. Mesmo a pessoa sem problema nenhum, já se incomoda. Hoje a poluição sonora é a terceira causa de doença provocada por poluição no planeta, no mundo, né? As consequências desse excesso de ruído para o indivíduo vão desde saúde física como de problemas emocionais, estresse, depressão, insônia e até outros problemas de natureza fisiológica. Então hoje o ruído é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um problema sério de saúde pública. Então essa medida é também para defender a saúde da população. E a perturbação ao sossego já eram crimes tipificados na Lei de Contravenção Penal, né? Na Lei de Crimes Ambientais, porque o ruído é poluição sonora. Mas faltava um instrumento no município para você poder fazer valer e aplicar essas leis. Então a nossa lei, quando nós propusemos a lei do Pancadão, aliás, uma coisa que eu acho que considero importante destacar, nós realizamos um debate público, antes até de votar a lei. E tivemos nesse debate público representantes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da INDEC, do Departamento de Urbanismo, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, dos CONSEGs, os Conselhos de Segurança Comunitário. E nós pudemos ouvir de cada setor a opinião e a importância que eles davam a gente regulamentar a lei. Então havia um consenso da necessidade da gente criar uma legislação municipal que pudesse, inclusive, dar poder ao município de atuar para coibir essa prática. Porque além do excesso de ruído, esses locais, muitas vezes na periferia, junto a meia dúzia de carros, centenas, às vezes milhares de pessoas, além do barulho ensurdecedor, que a mais de 500 metros incomoda todo mundo, você observava comportamentos e práticas que particularmente eu considero inadequado. Uso excessivo de bebida alcoólica, inclusive por crianças, menores, drogas, prostituição, né? E acabava esses eventos, depredação de ônibus, de abrigos de ônibus, telefones públicos, ainda é que tem vários relatos disso. E muitas vezes as pessoas incomodadas acabavam
elas tomando a iniciativa, que chamavam para ela brigas, discussões e quantos boletins de ocorrência que não foram feitos isso. Então, esse fenômeno, reconhecidamente, é um fenômeno nocivo ao bem-estar público, à ordem social. E a sociedade acatou, né? A lei está sendo aplicada. Felizmente, a gente tem conseguido ver que estão sendo eliminados os principais focos do pancadão, mas o que a gente espera é que com essa medida, que prevê a multa, a apreensão do carro, do próprio equipamento de som... E os meios de denúncia são a Guarda Municipal, o Disque Denúncia também? Disque Denúncia, 153, 156, 190, né? Mas a gente percebe o seguinte, o que a gente quer é que essa lei tenha um cunho pedagógico, que as pessoas tenham consciência, inclusive aqueles que querem ter lazer e tal, que isso não é uma prática positiva, boa, né? Se a gente vive numa sociedade, a gente tem que viver numa sociedade onde todos possam viver bem, em harmonia, em paz, em tranquilidade. Se colocar no lugar do outro, né? Isso que falta se colocar no lugar do outro. Aliás, eu fui procurado por um comerciante que vende, instala sons, reclamando um pouco da lei, que tinha caído do movimento dele. E eu falei, ó, onde está na lei a proibição de vender ou instalar equipamento de som em Ninguém vai veículo? parar de ouvir música por causa da lei, né? O que não pode, assim, é quem instala o som, você também não ia ficar satisfeito se alguém colocasse esse som, fosse na porta da tua casa, Claro. de madrugada, altas horas, e ficar com o som na última, né? É isso que a gente quer coibir. É fazer com que todos possam viver bem. E aí, como contrapartida, eu acho que a gente tem que buscar lutar por políticas públicas de esporte, lazer, cultura, saudáveis para a nossa juventude. Que eles tenham acesso a outras formas de lazer. Que realmente os pais possam ficar tranquilos. Ó, meu filho, está indo num evento, ele está se divertindo com os amigos, onde não vai haver irregularidades, contravenções ou coisas piores. Claro. Agora, para finalizar, vereador, quais são as últimas ações da Comissão de Meio Ambiente, a qual o senhor é presidente? Nós fizemos na Semana da Água, né, um debate, um seminário, tratando da crise da água, discutindo a renovação da outorga. E agora, por uma solicitação do presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, nós vamos fazer uma reunião conjunta entre a Comissão de Meio Ambiente da Câmara e o CONDEMA para continuar o debate sobre a crise hídrica, né? Porque é uma situação que ainda não está resolvida. E aí a gente quer retomar a discussão e a necessidade dos órgãos reguladores, a ANA, Agência Nacional de Água, da AEE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo, Sabesp, Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, os consórcios, né, da bacia do PCJ, a gente sentar para discutir as regras que devem ser observadas na próxima renovação da outorga do Sistema Cantareira. Lembrando que a outorga do Sistema Cantareira é um instrumento jurídico que define as regras de como você vai retirar a água desse que é o nosso principal manancial, reserva de águas para 42 municípios do PCJ, mais capital e Grande São Paulo. Então essa regra de operação do sistema e definir quantidades de água que vai para São Paulo e que vem para a nossa região, elas precisam ser debatidas à luz assim, da realidade da nossa região. Então nós temos já, em função de estudos e da demanda, nós achamos que não podemos abrir mão de pelo menos 12 metros cúbicos por segundo, né, de retirada de água para os nossos municípios. Porque isso compromete o desenvolvimento das nossas cidades, né, e coloca em risco o abastecimento de quase 4 milhões de pessoas. Esse é um dos pontos. Como a gente defende também, no consórcio tem feito, que a renovação, ao invés da outorga, ao invés de ser de 10 em 10 anos, que o período de renovação e discussão das regras seja diminuído para 5 anos. Né? Por todas as mudanças que a gente passa. Que permita você fazer correções de rota, etc. e tal. Então, nessa nova reunião, a gente deve, aí, conjuntamente, Comissão de Meio Ambiente e CONDEMA, talvez fazer um documento único, ou nós já temos uma minuta de um documento que nós elaboramos, né, que seja aprovado também pelo CONDEMA, para ser encaminhado para os órgãos gestores, manifestando a nossa posição sobre isso.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela sua participação. Esteja à vontade aqui para voltar e falar das suas ações do mandato. Eu é que agradeço, acho que é uma oportunidade importante de dar publicidade, né, e, na verdade, prestar contas das ações como vereador aqui na Câmara. Muito obrigada. Eu E não deixe de agradeço. acompanhar a agenda do vereador também no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br, pelo site do vereador também, que é luizrossini.com. Pelo Facebook, o vereador também tem uma página no Facebook, e acompanhar as demais ações do mandato. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e continue com a nossa programação e até um próximo programa em pauta.